A chuva batia forte contra as janelas do apartamento em Alfama, Lisboa, quando a campainha tocou à meia-noite. João, que estava sozinho no sofá, revisando relatórios de trabalho, congelou ao ouvir o som insistente. Ao abrir a porta, encontrou Pedro encharcado, os olhos vermelhos de quem havia chorado, e sem uma palavra, ele o beijou com uma urgência que derrubou todas as barreiras que João havia construído ao longo dos anos. João recuou, o coração acelerado, enquanto Pedro entrava sem ser convidado, fechando a porta atrás de si. Eu não aguento mais fingir, João. Eu te amo desde que te vi pela primeira vez na casa do Miguel. As palavras saíram como um vendaval, e João sentiu o mundo girar. Miguel era seu melhor amigo desde a infância, e Pedro, o irmão mais velho, sempre fora uma figura distante, admirada em segredo. Mas agora, ali estava ele, confessando um sentimento que João havia reprimido por medo de tudo ruir. Eles se sentaram na cozinha pequena, com o cheiro de café recém-feito pairando no ar. Pedro explicou como tudo começou, olhares trocados em festas familiares, conversas casuais que se prolongavam, e a luta interna contra os próprios desejos em uma família conservadora como a deles. Os pais de Miguel e Pedro, devotos católicos, viviam em Sintra, onde as tradições pesavam mais que o ar úmido do Atlântico. Se eles souberem, vão-me deserdar, disse Pedro, a voz tremendo. João assentiu, sabendo bem o que isso significava. Ele próprio havia saído de casa aos 18 anos, mentindo para a mãe viúva que morava no Porto, dizendo que precisava estudar em Lisboa. Na verdade, era para escapar das perguntas sobre namoradas que nunca existiram. A conversa se estendeu pela madrugada. João confessou seus próprios sentimentos, como se sentia atraído por Pedro há anos, mas o medo de perder Miguel o paralisava. Ele é como um irmão para mim. Se ele descobrir, vai me odiar. Pedro balançou a cabeça, argumentando que o amor verdadeiro não deveria ser escondido. Mas João via as rachaduras. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em círculos familiares tradicionais. Ele pensou na tia de Miguel, que uma vez comentou sobre esses modernos que estragam a família durante um almoço de Natal. Enquanto Pedro falava sobre planos de fugir juntos, talvez para o Algarve, onde poderiam começar de novo, João sentia um nó no estômago. Ele trabalhava como analista financeiro em uma empresa no Chiado, uma vida estável que construíra com esforço. Abandonar tudo por um amor proibido. A ideia o aterrorizava. Pedro, por sua vez, era professor de história em uma escola secundária em Cascais, e sua reputação estava em jogo. Eu posso perder meu emprego se isso vazar, admitiu ele, mas seus olhos brilhavam com determinação. Vale a pena o risco por você. A noite terminou com eles abraçados no sofá, sem nada além de toques inocentes, mas carregados de emoção. João prometeu pensar, mas no fundo, sabia que aquela confissão havia aberto uma ferida que não cicatrizaria facilmente. Pela manhã, Pedro saiu discretamente, deixando João sozinho com seus pensamentos turbulentos. Ele ligou para o trabalho, fingindo uma gripe, e passou o dia caminhando pelas ruas íngremes de Alfama, refletindo sobre as consequências. Como contar para Miguel? E se a família descobrisse? A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal, mas o aceitamento nem sempre real, pesava sobre ele como as nuvens cinzentas do céu. Dias depois, Miguel apareceu no apartamento de João para o habitual jogo de futebol na TV. Ei, cara, você parece estranho. Aconteceu algo. João hesitou, mas mentiu, dizendo que era só estresse do trabalho. Internamente, ou ver, o conflito fervia. Pedro mandava mensagens secretas, pedindo um encontro. João respondia com cautela, mas cada palavra o aproximava mais do abismo. Ele se lembrava da infância em Porto, onde os garotos da rua zombavam de qualquer um que parecesse diferente. Aquelas memórias o faziam questionar se valia a pena arriscar a amizade de Miguel por um romance com Pedro. Em uma noite chuvosa, João encontrou Pedro em um café escondido no Bairro Alto. Eles discutiram os prós e contras, com Pedro argumentando que o amor autêntico superava tudo. Nós podemos ser felizes, João. Basta termos coragem. Mas João via o lado sombrio, a possibilidade de rejeição familiar, o isolamento social. Ele pensou na mãe, que sonhava com netos, e no pai falecido, que sempre enfatizara a importância da família. A conversa terminou em impasse, com João pedindo tempo. Enquanto isso, Miguel começou a notar algo errado. Em um churrasco com amigos em comum, ele comentou casualmente sobre Pedro: meu irmão anda estranho ultimamente. Parece que está namorando alguém em segredo. João engoliu em seco, sentindo o suor frio. A tensão aumentava, e ele sabia que uma decisão precisava ser tomada. Aceitar Pedro significava enfrentar o mundo, mas rejeitá-lo poderia significar uma vida de arrependimentos. O conflito interno o consumia, e cada dia trazia mais dúvida.
João acordava todas as manhãs com o peso da indecisão. 2 semanas após a confissão de Pedro, ele ainda não havia contado a ninguém. Seu trabalho no Chiado sofria, relatórios saíam com erros, e o chefe o chamou para uma conversa. Você está distraído, João. Precisa se concentrar. Ele assentiu, mas sua mente vagava para Pedro, que agora insistia em encontros mais frequentes. Eles se viam em parques isolados de Belém, caminhando ao longo do Tejo, onde o vento salgado misturava-se às suas palavras sussurradas. Em um desses encontros, Pedro revelou mais sobre sua luta interna. Eu cresci vendo meus pais criticarem casais gays na TV, meu pai diz que é contra a natureza. João compreendia, sua própria mãe, no Porto, enviava mensagens semanais perguntando sobre uma menina especial. A pressão familiar era como uma corrente invisível, puxando-os de volta para o armário. Mas Pedro estava determinado, eu quero lutar por nós. Podemos contar para Miguel juntos. João hesitou, imaginando a reação do amigo. Miguel, um engenheiro civil em Lisboa, era liberal em aparência, mas conservador no fundo, especialmente quanto à família. A tensão escalou quando Miguel convidou João para um fim de semana em Sintra, na casa dos pais. Vai ser bom relaxar, cara. Meus pais adoram você. João aceitou, mas com o coração apertado. Pedro estaria lá, e manter o segredo seria um teste de fogo. Ao chegar à casa antiga em Sintra, com vistas para as montanhas verdejantes, João foi recebido calorosamente pela família. A mãe de Miguel e Pedro, Dona Maria, preparou um cozido à portuguesa, e o pai, Sr. António, contou histórias de sua juventude. Durante o jantar, Pedro e João trocaram olhares discretos, mas Miguel notou algo. Vocês dois estão quietos demais. O que há? Pedro riu forçado, mudando de assunto, mas o ar estava carregado. Mais tarde, no quarto de hóspedes, João recebeu uma mensagem de Pedro: encontre-me no jardim à meia-noite. Ele foi, e ali, sob as estrelas, eles se beijaram novamente, o risco adicionando intensidade. Mas o som de passos os separou abruptamente. Era Miguel, que saíra para fumar. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou, suspeito. João gaguejou uma desculpa, dizendo que discutiam um presente surpresa para os pais. Miguel aceitou, mas seus olhos diziam o contrário. No dia seguinte, durante uma caminhada pelas florestas de Sintra, Miguel confrontou João em particular. Você e o Pedro. Há algo entre vocês. João negou veementemente, mas a mentira doeu como uma facada. Ele via a decepção nos olhos do amigo, e o conflito moral o atormentava, trair a confiança de Miguel ou negar seu amor por Pedro. De volta a Lisboa, Pedro pressionou por uma resolução. Não podemos viver assim para sempre. Eles se encontraram em um bar no Cais do Sodré, onde a música alta cobria suas vozes. Pedro propôs contar tudo para a família em um jantar. João recusou, argumentando que era cedo demais. E se nos rejeitarem? Perderemos tudo. Pedro rebateu, melhor perder fingimentos do que perder a nós mesmos. A discussão azedou, e eles saíram brigados, cada um lidando com a dor da incerteza. João buscou conselho em um grupo de apoio LGBT em Lisboa, anónimo. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias divididas, amigos perdidos. Um homem mais velho compartilhou: eu esperei demais e perdi o amor da minha vida. Isso abalou João, mas o medo persistia. Enquanto isso, Pedro enfrentava sua própria batalha. Na escola em Cascais, rumores sobre sua orientação começaram a circular após um aluno o ver com João. Um colega professor o alertou: cuidado, Pedro. A diretoria é conservadora. A crise veio quando Dona Maria ligou para Pedro, preocupada. Você anda distante, filho. Há algo errado. Ele quase confessou, mas se conteve. João, por sua vez, recebeu uma visita surpresa da mãe do Porto. Vim-te ver, meu menino. Quando vai me apresentar uma namorada? A conversa o deixou exausto, mentindo mais uma vez. Ele percebia como as mentiras corroíam sua alma, mas a alternativa parecia pior. Em uma noite tempestuosa, Pedro apareceu novamente no apartamento de João. Eu não aguento mais. Vamos contar para Miguel amanhã. João concordou relutante, sabendo que isso mudaria tudo. Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, imaginando uma vida juntos, mas o medo da rejeição pairava. Pela manhã, ligaram para Miguel, marcando um encontro no café habitual. O momento da verdade se aproximava, e João sentia o peso de cada decisão errada que o levara até ali. O café no Rossio estava lotado, mas João, Pedro e Miguel escolheram uma mesa isolada no canto. Miguel chegou animado, mas ao ver os rostos sérios dos dois, franziu a testa. O que está acontecendo? Vocês parecem que vão anunciar uma tragédia.
Pedro respirou fundo e começou: Miguel, há algo que precisamos de contar. Eu e o João. Estamos juntos. As palavras caíram como uma bomba, e Miguel piscou, incrédulo. Vocês o quê? Isso é uma piada. Miguel riu nervoso, mas ao ver a seriedade, seu rosto endureceu. Meu irmão e meu melhor amigo. Atrás das minhas costas. A raiva explodiu. Ele se levantou, derrubando a cadeira. Vocês me traíram. Como puderam? João tentou explicar, não foi intencional. Aconteceu. Mas Miguel não ouvia. Você, João, eu te considerei família. E você, Pedro, sempre soube como eu me sinto sobre isso. Ele saiu furioso, deixando os dois atordoados. A notícia se espalhou como fogo. Miguel contou para os pais, e Dona Maria ligou chorando para Pedro. É verdade. Você e o João. Isso é um pecado. Senhor Antônio foi mais duro, você nos envergonha. Não quero ver você aqui. Pedro foi deserdado verbalmente, proibido de voltar a Sintra. João, por sua vez, enfrentou a mãe. Ela veio a Lisboa após ouvir rumores de Miguel. Meu filho, isso não pode ser. Pense na sua alma. João chorou, explicando que era quem era, mas ela partiu decepcionada, dizendo que precisava de tempo. A sociedade adicionava lenha à fogueira. No trabalho de Pedro, a diretoria o chamou para uma reunião. Recebemos queixas sobre sua conduta pessoal. Isso afeta a imagem da escola. Ele foi suspenso temporariamente, pendente de investigação. João, no chiado, ouvia cochichos de colegas, ouvi que ele é gay. Cuidado com ele. O preconceito sutil, mas presente, em uma Portugal moderna, mas ainda enraizada em tradições, os isolava. Eles se mudaram temporariamente para um pequeno apartamento em Oeiras, buscando refúgio. Mas a tensão entre eles crescia. Pedro culpava João pela hesitação inicial, se tivéssemos contado antes, talvez não fosse tão ruim. João retrucava, você me pressionou. Eu não estava pronto. As brigas se tornavam frequentes, cada um lidando com a perda de forma diferente. Pedro mergulhava no ativismo LGBT, participando de marchas em Lisboa, enquanto João se retraía, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Miguel, após dias de silêncio, mandou uma mensagem: preciso de espaço. Vocês destruíram tudo. Isso quebrou Pedro, que chorou nos braços de João. Eles refletiam sobre as escolhas: Pedro sacrificar a família por autenticidade, João perder o melhor amigo por amor. Os dilemas morais os consumiam. Era certo priorizar o eu sobre os laços sanguíneos. A sociedade o julgava, amigos em comum se afastavam, escolhendo lados. Em uma terapia de casal que começaram, o terapeuta perguntou: o que vocês estão dispostos a perder? Pedro respondeu: tudo, menos um ao outro. João era mais cauteloso, temendo o isolamento total. Mas um evento mudou o rumo, uma manifestação no Marquês de Pombal, onde Pedro falou publicamente sobre sua história. A multidão aplaudiu, e pela primeira vez, ele sentiu apoio. João, assistindo, viu esperança. Porém, a traição veio de onde menos esperavam. Um amigo de Miguel vazou a história para um jornal local, transformando-os em notícia: professor suspenso por relacionamento gay com irmão de amigo. O escândalo explodiu, com comentários online divididos, alguns apoiando, outros condenando. Pedro perdeu o emprego definitivamente, e João foi demitido sob pretextos. A pressão financeira adicionava mais estresse. Eles consideraram emigrar para o Brasil ou Espanha, onde talvez fossem mais aceitos. Mas Pedro resistia: não vou fugir da minha terra. João, exausto, questionava tudo. Em uma noite, após uma briga feia, ele saiu caminhando pelas praias de Carcavelos, refletindo sobre o preço pago. Amor ou família? Autenticidade ou conformidade? As ondas batiam, e quando suas dúvidas? Meses se passaram, e o caos familiar persistia. Pedro e João lutavam para reconstruir a vida em Lisboa. Pedro encontrou um emprego como tutor particular, enquanto João freelanceava como consultor. O dinheiro era escasso, mas o amor os unia. No entanto, o fantasma de Miguel pairava. Pedro tentava contato, mas as chamadas eram ignoradas. Ele é meu irmão. Não posso perdê-lo para sempre. Uma oportunidade surgiu quando Dona Maria adoeceu. Senhor Antônio ligou relutante: sua mãe quer ver você. Pedro foi a Sintra, com João esperando no carro. Dentro da casa, a conversa foi tensa. Dona Maria, fraca na cama, chorou: eu te amo, filho, mas isso é difícil. Pedro defendeu sua escolha: mãe, o amor não escolhe gênero.
Ela ouviu, mas Sr. Antônio interrompeu: saia daqui. Você trouxe vergonha. Pedro saiu arrasado, mas plantaram uma semente. João, ao saber, confortou: eles vão entender um dia. Mas internamente, duvidava. Sua mãe, no Porto, enviava cartas mistas, orações por cura, mas também saudades. O conflito ético os dividia. Pedro via na persistência uma vitória moral, João temia o custo emocional. Eles participavam de grupos de apoio, ouvindo histórias de reconciliação, mas também de rupturas permanentes. A virada veio com Miguel. Em um e-mail inesperado, ele marcou um encontro em um restaurante no Chiado. Precisamos falar. Pedro e João foram juntos, nervosos. Miguel apareceu abatido. Eu refleti muito. Vocês me magoaram pela mentira, não pelo amor. Ele admitiu seus próprios preconceitos, cresci ouvindo bobagens dos pais. Mas vocês são felizes. Pedro assentiu, e Miguel estendeu a mão. Então, eu aceito. Mas vai levar tempo. A reconciliação parcial trouxe alívio, mas não cura total. Miguel visitava ocasionalmente, mas evitava tópicos profundos. A família em Sintra permanecia dividida, Dona Maria ligava secretamente, Sr. Antônio mantinha distância. Pedro e João debatiam: devemos forçar mais. João argumentava pela paciência, Pedro pela confrontação. Socialmente, eles enfrentavam desafios. Em eventos LGBT, eram celebrados, mas no dia a dia, olhares julgadores persistiam. Pedro escreveu um artigo anónimo sobre sua experiência, publicado em um jornal progressista, gerando debate. Leitores divididos, alguns elogiavam a coragem, outros condenavam a destruição familiar. Isso os fortalecia, mas também expunha. Uma traição inesperada veio de João. Pressionado financeiramente, ele considerou um emprego no estrangeiro, sem consultar Pedro. Quando revelou, Pedro se sentiu traído: você quer fugir. A briga foi intensa, e quando as antigas? João admitiu: estou cansado de lutar. Mas Pedro rebateu: lutar é o que nos define. Eles se reconciliaram, mas a ferida ficou. Enquanto isso, Miguel mediava com os pais. Em uma visita a Sintra, ele defendeu o irmão: Pedro é o mesmo filho de sempre. Dona Maria amoleceu, convidando-os para um almoço. Sr. Antônio relutou, mas compareceu. A mesa foi tensa, com silêncios pesados. João falou pouco, mas Pedro foi direto: eu não mudei. Vocês é que precisam aceitar. Sr. Antônio saiu da sala, mas Dona Maria abraçou o filho: eu tento. O progresso era lento, mas real. João refletia sobre as escolhas: sacrificar a conformidade por autenticidade valera. As perdas, empregos, amigos, doíam, mas a liberdade emocional compensava. Eles planejavam um compromisso simbólico, uma cerimônia privada em Monserrate, celebrando seu amor. Porém, uma reviravolta: Sr. Antônio sofreu um infarto. No hospital, ele chamou Pedro. Filho, eu errei. O medo me cegou. As palavras trouxeram lágrimas. A família se unia aos poucos, mas as cicatrizes permaneciam. Com o tempo, a família se reestruturou. Sr. Antônio, recuperado, convidava Pedro e João para jantares em Sintra. As conversas eram cautelosas, mas o aceitamento crescia. Dona Maria cozinhava pratos favoritos, e Miguel brincava: vocês dois são inseparáveis. João se sentia grato, mas ciente do preço pago: anos de tensão, perdas irreparáveis. Profissionalmente, Pedro fundou uma ONG em Lisboa para apoiar jovens LGBT, transformando dor em propósito. João o ajudava, encontrando sentido. Eles se casaram legalmente em uma cerimônia simples no registro civil, com Miguel como testemunha. A sociedade portuguesa, evoluindo, os aplaudia, mas preconceitos persistiam em bolsões conservadores. Refletindo, Pedro dizia: nossas escolhas foram duras, mas certas. João concordava, mas questionava internamente: e se tivessem esperado? As mentes mudam devagar, e forçar poderia ter destruído mais. O debate moral os acompanhava: priorizar o humor individual sobre o bem coletivo familiar. Anos depois, em uma casa em Cascais, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A família apoiava, mas o mundo exterior julgava. João escreveu um livro sobre sua jornada, sparking discussões nacionais sobre aceitação. No fim, eles olhavam o mar, mãos dadas, sabendo que cada decisão custara, mas trouxera crescimento. A vida era uma série de trocas: segurança por liberdade, silêncio por voz. Foi certo priorizar o amor próprio acima das expectativas familiares, mesmo que isso cause dor inicial.